força, o amor se lança, terra sagrada que tanto amei. Antes dos homens templo se fez, seres tão belos da criação, gigantes marcaram o teu chão. Das águas emana um perfume, teu povo tupi cai após araxás, num palco de luz, força divina se revelar. É nesse trem que eu vou, tem dois pra lá e pra cá. O futuro chegou, a paz e luz no olhar. Plantou a semente, é tempo de semear. É nesse trem que eu vou, tem dois pra lá e pra cá. O futuro chegou, a paz e luz no olhar. Plantou a semente, é tempo de semear. A fé e esperança calando dos teus, e nas catedrais a casa de Deus. No teu folclore expressa a alma popular. Essa gente me fez quem eu sou. Chico de luz e amor, e vos digo, adora Deus, é ponte pra recomeçar. Não é o fim da jornada aos olhos do Pai. Quem corre atrás do que gosta não cansa jamais. Uma cidade construída por milhões de anos de história, pela força da fé e pelo desenvolvimento do agronegócio, ganhou um novo palco para contar sua trajetória. Em 2026, Uberaba atravessou a Avenida do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, como tema da escola de samba Tom Maior. Um desfile que emocionou o público e apresentou ao Brasil as riquezas de um território reconhecido pelo Geoparque Uberaba. Neste programa, vamos conhecer os bastidores dessa homenagem, entender como nasceu o enredo e descobrir como a história de Uberaba foi transformada em um dos maiores espetáculos culturais do país. A ideia de conceber o carro abre-alas, a abertura do desfile, foi o significado da palavra Uberaba. Nós percebemos que Uberaba vem da palavra tupi-guarani Iberabe, e a gente se aprofundou no significado e percebeu que representava ali a cidade das águas brilhantes, das águas cristalinas. E eu me inspirei na alegoria porque eu vi uma foto de satélite onde a gente percebe como Uberaba tem uma quantidade exuberante de rios, mananciais, de riachos, é algo impressionante. E a gente percebe que realmente os povos originários não erraram na escolha do nome da cidade por conta disso. E a inspiração para a gente construir esse carro veio dessa essência, né, da etimologia da palavra de Uberaba. E eu me inspirei nas cores verde água para a gente construir esse carro, porque o verde água ele me passa muito artisticamente uma imagem de água doce, né? Porque geralmente as lagoas, lagos, rios têm sempre uma coloração mais esverdeada. E aí eu me inspirei no verde água, que era para poder não só retratar artisticamente a água como a gente enxerga, mas também para dar um pouco mais de leveza, de pureza nessa abertura de desfile, até porque a água ela é um elemento sagrado, inclusive para o espiritismo. Então nós buscamos essa cor que era justamente para artisticamente passar uma ideia dessa questão da etimologia da palavra Uberaba e também passar um pouco de serenidade, um pouco de paz, e foi daí que surgiu a inspiração para essa alegoria. Nós temos esculturas híbridas que representam indígenas que ao mesmo tempo podem se confundir com seres aquáticos, então a gente quis buscar esse misticismo em torno dessa cultura dos povos originários, né? Como que os povos originários imaginariam uma cidade que recebe esse nome, o porquê deles batizarem Uberaba por Iberabe. Então eu busquei a inspiração na ótica dos povos originários para poder buscar a inspiração para essas esculturas, para essas peças que vão contemplar a alegoria. Então eu quis criar uma atmosfera toda voltada antropologicamente aos povos originários ali tupis-guaranis, a cultura dos povos originários tupis-guaranis. Falar de futuro é algo muito frio, porque a gente fala de máquinas, a gente fala de tecnologia e a máquina ela não tem sentimento. Então como que eu me inspirei para poder desenvolver essa terceira alegoria do nosso desfile?
vendo o filme Metrópolis, que em 2026 completa 100 anos de produção, né? E esse filme me inspirou muito, porque eu quis criar uma atmosfera onde essa indústria tivesse um pouco de vintage, tivesse um pouco dessa essência do steampunk, onde a gente pudesse criar uma indústria com umas engrenagens utilizadas antigamente, com umas cabeças inspiradas na Maria do filme Metrópolis, e a gente conseguiu, através até das cores dessa alegoria, retratar um pouco de como seria Metrópolis colorida. Então a gente teve a missão importante de colorizar o filme Metrópolis, que foi produzido há 100 anos atrás e que agora, 100 anos depois, ganhará cores no Sambódromo do Anhembi. A capital mundial do boi zebu é a cidade de Uberaba. E, obviamente, nós não poderíamos deixar de inserir a importância desse gado zebuíno para a cidade, tanto no âmbito cultural como no âmbito econômico também. E a inspiração para a construção dessa alegoria veio através do Carvade, que é um boi que está lá empalhado dentro do Museu do Zebu, e é o boi pioneiro, é aquele que veio justamente importado da Índia, e ele é o grande patriarca dessa raça do gado zebuíno, né, na cidade de Uberaba. E, obviamente, a gente quis, nesta alegoria, enaltecer a origem, a raiz, né, e automaticamente é um país onde eles consideram, né, o boi, o gado, como uma espécie sagrada. Então nós criamos nessa alegoria um templo, onde esse templo é como se fosse um templo desse boi zebu, onde ele poderia ser idolatrado pelos indianos, e a gente cria uma grande caravana indiana para poder trazer esse gado zebuíno para o Brasil. É curioso demais quando a gente se depara com isso, porque muita gente não entende, né, como que a gente está falando de Chico Xavier e temos uma alegoria que tem uma temática cultural indiana, mas é a raiz do boi e nós não poderíamos deixar de homenagear o Carvade, que é esse boi que veio da Índia, que é o grande responsável pela disseminação desse gado na cidade de Uberaba, e a gente quis criar essa atmosfera oriental e indiana para a construção dessa alegoria, utilizando cores que são muito utilizadas na cultura indiana, como o rosa, o dourado, com um pouco de laranja. Então nós temos elefantes indianos nesse carro, nós temos 4 esculturas desse gado zebuíno. A gente tem nessa alegoria um grupo cênico de 30 pessoas que vão fazer uma dança indiana nesse carro. Então a inspiração dessa alegoria foi com certeza toda a cultura indiana em torno da questão do gado zebuíno. Inclusive, Chico era funcionário do Ministério da Agricultura, e ele também foi um dos maiores responsáveis ali para a disseminação do gado zebu, porque esse gado chega numa época onde ele trabalha ainda na Secretaria de Agricultura, que ele foi transferido da cidade de São Leopoldo para Uberaba como funcionário público do Ministério da Agricultura, e a gente na pesquisa percebeu o quanto ele abriu as portas para que esse gado zebuíno também contribuiu, né? Ele contribuiu muito para que esse gado zebuíno chegasse na cidade de Uberaba. A inspiração para essa 4ª alegoria veio através da visita à casa do Chico Xavier e do Memorial Chico Xavier, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. E nós percebemos que tudo que remete a Chico Xavier passa uma paz, que é uma paz que a gente até então, antes de conhecer essa atmosfera Chico Xavier, a gente não se deparou ainda na vida com algo parecido. É algo único, uma experiência totalmente imersiva, e a inspiração para construir essa alegoria foi justamente desse sentimento, esse sentimento de paz que nós encontramos ao mergulhar no universo Chico Xavier. A cor predominante desse carro será branca, com afrescos dourados. Por que os afrescos dourados? Porque nós queríamos mostrar a grandiosidade do que foi Chico Xavier na Terra, como um grande médium, e nós chamamos essa alegoria de Grande Solar da Caridade, onde pulsa o coração do mundo. Então, caridade é uma palavra utilizada frequentemente por Chico Xavier, amor e paz. Então são 3 elementos muito fortes
que vocês se depararão nessa alegoria. Nós temos corações brancos, que são corações brancos, onde a gente remete ao significado da pureza. Nessa mesma alegoria nós temos a nossa ala de crianças, onde virão 70 crianças vestidas de anjos da caridade. Nós temos o ator Renato Preto, que representará Chico Xavier no Sambódromo. Nós temos alguns convidados que vão representar mentores espirituais, juntamente da nossa velha guarda, que a gente passa o cajado da mentoria espiritual para essas pessoas, justamente por conta da experiência e da vivência que essas pessoas têm. A nossa velha guarda, nós temos pessoas que fundaram a nossa agremiação. E a nossa agremiação está com 54 anos, vai completar no dia do nosso desfile. E, obviamente, as pessoas que estão aqui desde a fundação, elas provavelmente estão com mais de 80 anos e são 80 anos de vida, de vivência, de experiência, e nós queríamos englobá-los no significado da alegoria, onde eles vão estar representando essa mentoria espiritual com a sua sabedoria, com a sua sapiência. Então, respeitosamente, nós unimos na alegoria o que representa a história com o que perpetuará a história, que são as crianças. Então, é uma alegoria que a gente tem ali, a construção dela, em respeito ao que o Chico Xavier representava, né? Não teremos nenhuma mulher nua nessa alegoria, nós teremos todas as pessoas da alegoria comportadas, até porque eu acho que dessa forma a gente representa Chico de uma forma respeitosa. E é um dos carros que eu mais gosto, porque eu consegui, através de um elemento na frente da alegoria, que é uma grande pomba da paz branca, um manifesto, que eu, através do poder que eu tenho como artista, né, que concebe o visual de uma escola de samba, construir na frente da alegoria essa escultura de um pássaro branco, de uma pomba branca da paz, num manifesto sobre o Nobel da Paz que o Chico não conseguiu ganhar. Então essa pomba da paz representa isso, é como se a Tom Maior estivesse agraciando e contemplando o Chico Xavier com um dos maiores prêmios Nobel da Paz, que é o que ele mereceria receber em vida, e nós estamos aqui em memória entregando a Chico esse grande prêmio Nobel da Paz. Queria ouvir de Chico Xavier a resposta de uma pergunta que eu acho que seria óbvia, mas ao mesmo tempo seria encantador ouvir do Chico, né? Tipo, Chico, quem é Chico Xavier? Eu queria que Chico me respondesse com as suas palavras, com a sua simplicidade, com a sua humildade e detalhasse a visão dele sobre ele mesmo. Tipo, quem é Chico Xavier? Eu queria que ele pudesse me responder. Um geoparque preserva muito mais do que formações geológicas. Ele protege histórias, tradições, paisagens e modos de vida. Em Uberaba, esses elementos formaram a base de um enredo que apresentou a cidade para milhões de brasileiros. O Carnaval tornou-se mais uma ferramenta para divulgar um território que reúne ciência, cultura, turismo e desenvolvimento. Mauricinho de Sá, vice-prefeito de Uberaba, muito obrigado por nos receber e bem-vindo a esse episódio. Eu que agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho da nossa história aqui com o Carnaval, que há muitos anos não acontecia, e hoje esse é um tema que eu gosto muito e que nos deu muito orgulho neste ano de 2026. Uberaba em Tom Maior. Como que surgiu o interesse de uma escola de samba contar a história de Uberaba? Foi muito interessante esse início. Como eu disse, Uberaba há muitos anos já não tinha o carnaval acontecendo. E com o tempo passando, algumas pessoas com saudade, né, do nosso carnaval local, a gente pensou, ao invés de pensar de forma pequena, vamos fazer um carnavalzinho, alguma coisa assim, pensamos em fazer algo grandioso. Chamamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria, tão logo, começou a montar um projeto para levar Uberaba para que outros lugares pudessem conhecer. Com isso, a gente pensou na ideia de trazer uma escola de samba até aqui, de São Paulo, para poder conhecer um pouco de Uberaba. Fizeram um passeio por aqui, comeram em alguns lugares e no primeiro dia eles já estavam encantados. E foi mágico poder andar com uma pessoa que não conhecia a nossa cidade. Eles vieram em 5 membros da escola de samba,
não conhecia Uberaba e começou a visitar vários pontos. Eu estive com eles em alguns pontos, como o Mercado, a Igreja Santa Rita, Parque Fernando Costa. Eles almoçaram num restaurante aqui em Uberaba. Eu me lembro que já no meio do dia eles já estavam viajando na ideia de... Nem tinham ido, por exemplo, em Peirópolis, em alguns outros pontos. Eles já estavam, então, desenhando como seria o desfile em São Paulo. Então, abraçaram essa ideia, vieram junto para poder contar a história. Bom, aí surgiu um outro detalhe, né? Bom, a gente precisa... Nós não temos dinheiro, não vai entrar dinheiro público nisso. Então, chamamos alguns parceiros para construir esse projeto. Então, o poder privado entrou em ação, várias empresas abraçaram, cada uma da sua forma, a ideia de se fazer esse projeto. Por exemplo, teve uma empresa aqui de ferragem, disse, vamos dar ferragem para vocês montarem os carros alegóricos. Então, assim, cada um deu a sua contribuição para montar toda essa ideia de projeto. Então, tudo começou assim, e a muitas mãos, e sem dinheiro público, nós conseguimos, então, botar esse projeto na avenida, né, verdadeiramente. Então, realmente, foi a forma que surgiu foi interessante, porque muitas das vezes a gente que está aqui na cidade não tem o olhar dessas pessoas que estão fora, né? E eles chegarem e em meio-dia se encantarem com Uberaba, e olha que muitas cidades já tinham convidado eles, e aí o Brasil é enorme, é gigante. Então existia possibilidade em vários outros lugares, inclusive no estado de Minas, mas escolheram a nossa cidade de Uberaba. E qual foi o seu sentimento, Mauricinho, de ver toda essa história sendo contada na avenida? Não poderia ser melhor. Eu poderia dizer que foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida, foi poder desfilar com a Escola de Samba Tom Maior. Eu digo isso porque Aí a gente passou a conviver durante um bom tempo com a Escola de Samba. Quando eles fizeram o samba enredo, eram vários, mas precisava escolher um. Todas as vezes que a gente ia a São Paulo, a convite deles, né, para ouvir os sambas que estavam sendo gravados, produzidos, era uma emoção diferente, porque as pessoas em São Paulo decorarem o samba enredo e cantarem com vontade, né, um samba que fala da sua cidade, né, realmente, com todas as vezes foi emocionante a gente estar lá. Então isso foi uma construção até chegar na avenida. Então a emoção não foi só na avenida. A emoção já começou aí, da escolha do samba enredo. A gente chegou num ponto em que o samba vencedor, que era o samba que já tinha mexido com a gente, já nos contagiado, foi escolhido. O dia que a gente foi em São Paulo e eles cantaram o samba escolhido, e eu me lembro que os sambas, quando eram cantados, o pessoal tirava o papelzinho do bolso, né, para cantar, para ver se sentia, se dava conexão. Quando foi esse samba, que é o samba que foi o ganhador e que foi para a avenida verdadeiramente, eles nem tiraram o papel do bolso. Já cantaram com vontade, então a gente sentiu que esse samba já tinha contagiado as pessoas. E pessoas que nunca vieram a Uberaba, eles cantavam com uma vontade, com uma alegria, me pareciam uberabenses mesmo. Então, a emoção já começou aí. E aí é toda aquela construção, a gente foi conhecendo os carros alegóricos, as alas, até chegar ao grande dia. Agora, a emoção do dia, eu vou te falar. Talvez em palavras eu não consiga passar aqui o que foi aquele dia. Mas aconteceu algo durante o desfile que mexeu muito comigo, que era a reação de uberabenses que são daqui, mas moram em São Paulo ou em algum lugar por ali. Porque eles falavam, e eu conseguia ler o gesto na boca deles dizendo: eu nasci em Uberaba. E as pessoas chorando mesmo. Eu entendi que eram filhos de Uberaba, que possivelmente moravam em São Paulo, né, ou em algum lugar fora daqui, mas que tinham o orgulho de falar naquele momento: eu nasci lá, naquele lugar em que a história está sendo contada aqui. Eu até me arrepio quando me lembro disso. Então você olhar as pessoas
e verem elas te falar isso, né? Mas em pranto, sabe? Com aquele orgulho, com aquela alegria de ter nascido numa cidade que tem uma história tão linda. Eu falo que a partir dali, o meu pertencimento com Uberaba cresceu ainda mais. Porque eu amo essa cidade aqui, estar aqui, ter nascido, a minha história toda é contada aqui. Mas, de fato, a partir daquele momento, a minha satisfação, meu pertencimento aumentou. Porque não são apenas nós que estamos aqui, mas tem muitos filhos daqui que levam esse orgulho para todo lugar. E lá eu pude encontrar com essas pessoas. Realmente, em palavras não dá para explicar, mas realmente eu fiquei muito tocado, muito feliz. Experiência única na vida de uma pessoa. Deixou um legado, né? Não tenha dúvida. E é sobre esse legado que a gente vai falar agora. Qual que é o principal legado, na sua opinião, deixado após o desfile para a imagem e para o turismo aqui da cidade? Bom, hoje o Carnaval de São Paulo é um dos maiores do mundo. Por que não dizer o maior do mundo? Vale lembrar que não é todas as cidades que vão ter essa oportunidade. Uberaba teve esse privilégio de ser cantado no AMB. Para o turismo, o mundo inteiro teve a oportunidade de cantar e ver a nossa história ali na avenida. Isso, para nós, já fica como esse legado mesmo, né? De ser uma das poucas cidades que tem esse privilégio de ter tido uma história tão bonita junto com a Tom Maior. Para quem mora aqui, a alegria de ligar a TV e saber que em várias partes do mundo alguém estava assistindo aquele desfile. Para nós fica também, a gente que já tem essa ideia do pertencimento aqui, para nós fica uma história linda que a qualquer momento você pode ir lá, voltar e ver novamente, né, a história sendo contada. Para o turismo, quando alguém perguntar sobre Uberaba, mas quer saber mais sobre Uberaba? Assista o Carnaval de 2026, que você vai ver um pouquinho do que é a nossa cidade de Uberaba, a energia daquele povo. E é assim, todas as pessoas que a gente encontra e fala que amam o Carnaval, eles têm essa visão. Puxa vida, aquele Carnaval foi diferente. E eu sou muito perguntado até hoje, né? Qual foi a emoção de estar ali naquele momento, de estar presente? Acho que entra para a história. Eu me lembro de carnavais no passado, em que a música fica na mente da gente, né? E quando toca a gente vai lembrar. Eu não tenho dúvida de quem viveu esse momento, quem viveu Carnaval 2026, daqui a alguns anos, se ouvir, né, a música da Tom Maior, vai embalar e já vai cantar. Então a gente entra para a história por trazer esse momento único na história de uma cidade, ser cantada no maior carnaval do mundo, ter sido visto em todos os lugares do planeta. E se alguém quiser um dia conhecer Uberaba e pesquisar na internet, vai trombar com essa história. Vai assistir, que seja um pedacinho do desfile, já vai se sentir contagiado. Fica o legado, não tenho dúvida que pessoas chegarão aqui, eu vi na internet, eu queria conhecer. E quando alguém comentar Uberaba, possivelmente a pessoa que viu o desfile vai lembrar, é verdade, é aquela escola, é aquela cidade em que a escola de samba fez um desfile lindo, maravilhoso, eu me lembro disso. Então, assim, é um plus para que a pessoa possa sentir um pouco da energia e ficar curioso de conhecer o nosso povo e a nossa cidade. Muito obrigado, Mauricinho, e fica aí o convite para o mundo vir conhecer Uberaba. Cada fantasia, cada alegoria e cada verso do samba enredo nasceram de um profundo mergulho na história de Uberaba. Durante meses, artistas e pesquisadores transformaram fatos históricos em emoção. O desfile terminou quando a última alegoria cruzou a linha final, mas seu legado permanece. A homenagem ampliou a visibilidade de Uberaba e mostrou que a cultura é uma poderosa aliada na preservação da memória. A Tom Maior colocou a cidade de Uberaba em evidência no maior carnaval do país. Tiago Borges, presidente da Liga de Escolas de Samba de Uberaba, comenta sobre a importância desse reconhecimento e sua participação no processo de construção.
Tom Maior, né? Se tem uma pessoa hoje que é muito feliz por ter tido essa oportunidade de vivenciar todo esse pré-carnaval, de ver a nossa cidade ser colocada na avenida e sendo mostrada para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mas principalmente aqui para a nossa cidade, que foi através da Tom Maior, foi através dessa iniciativa, que as nossas escolas de samba, depois de 12 anos também, conseguiu retomar para a avenida e fazer com que o nosso carnaval, junto com a Tom Maior, fosse amplamente necessário, fosse amplamente reconhecido. Além de ter ganhado a cidade, né, na questão comercial, na questão de turismo, ganhou também cada vez mais na efetivação da nossa cultura e da nossa tradição aqui na cidade. O samba realmente faz sucesso. Além de um grande entusiasta, né, para que isso acontecesse aqui na cidade, devido à sua grande importância, eu consegui viver todo o pré-carnaval também, junto com a Tom Maior, vivenciei cada momento. No dia do desfile, principalmente, eu vi a cidade sendo representada ali, sendo cantada, sendo contada, sabe? Eu acho assim, eu e todos os outros uberabenses sentiam orgulho de ser uberabense. Além de tudo, mostrou que o carnaval ele tem uma função social muito grande, que é o de fomentar a cultura, de trazer recursos, investimentos, e é o maior catálogo do Brasil para empresas, para pessoas interessadas em investir em nossa cidade mesmo. O carnaval ele tem uma seriedade muito grande com ele, que ele consegue fazer em um desfile de 60 minutos tudo aquilo que às vezes o investidor precisa, conhecer tudo, a localização geográfica, as culturas, as tradições, as necessidades. O carnaval ele tem esse poder. Foi uma emoção assim, porque já vi vários desfiles, né, mas nunca da nossa cidade. Quando eu vi a nossa Uberaba sendo cantada naquele Iembica, aquele tanto de gente, as pessoas cantando, se emocionando, não tem sensação. Eu acredito que eu quase zerei o game, mas assim, foi muito lindo, foi muito maravilhoso e eu tenho certeza que encheu muito mais no meu coração e das pessoas de orgulho mesmo de ser uberabense. Mas ela ficou entre as campeãs, né? Ela ficou, se não me engano, de 7º lugar, ela ficou no meio ali da tabela, fez um bom desfile. E carnaval é isso, é nos detalhes, mas eu tenho certeza que a Tom Maior saiu muito maior do que quando ela chegou ali. Assim como o Geoparque conecta passado, presente e futuro, o Carnaval transformou conhecimento em emoção. Quando uma cidade conhece a sua história, ela encontra novas formas de contá-la. O desfile da Tom Maior mostrou que o patrimônio de Uberaba ultrapassa fronteiras e pode inspirar arte, cultura e desenvolvimento. O Geoparque Uberaba reúne paisagens, tradições e conhecimentos que pertencem a toda a comunidade e agora também fazem parte da memória do Carnaval brasileiro.